Pegue a palavra de Deus e abram no primeiro livro de Reis, capítulo 17, e o versículo 8 e também o versículo 9. Conta-se a história da viúva de Sarepta, uma história muito conhecida. Ela viveu o extraordinário de Deus em tempos de crise. O versículo 8 diz assim: então veio a ele Elias, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha o versículo 9. Deus dando ordem ao Elias e também dando ordem à viúva: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Quando lemos esta passagem bíblica, entendemos o seguinte: que parece que a mulher só se alimentou Elias nesse dia e Elias foi embora. Não, Elias passou a morar com essa mulher, a conviver com ela em um quarto à parte. Então, enquanto Elias estava lá na casa dessa mulher, não lhe faltou farinha, nem lhe faltou azeite. Olha como é tão bom você ter um homem de Deus que te orienta, que te aconselha e que ora por você. Quem gostaria de ter um profeta na sua casa usado por Deus? Levante a mão. Quem não gostaria de abrir a porta para Jesus entrar? Nós temos inúmeros testemunhos, relatos bíblicos, onde Jesus entrava, alguma coisa acontecia. Se estava precisando de sustento, Jesus dava o sustento. Se estava precisando de cura, Jesus dava a cura. Se estava precisando ressuscitar alguém que havia morrido, Jesus ressuscitava. Bendita a família que abria a porta para Jesus entrar. E bendito também, ou bendita a mulher como essa viúva, que abriu a porta da sua casa para Elias morar na casa dela. Então, essa mulher não sustentou Elias apenas um dia. Não foi lá Elias, de repente, comeu o bolinho dela, tomou a água dela e foi embora. Elias passou a ser sustentado por essa mulher em um tempo de crise. Quem crê nesse poder de Deus? Você vai viver o extraordinário de Deus em tempos de crise. Quantos creem assim? Então vou reler mais uma vez o versículo 9, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Levanta-te. Mais alto, hein? Levanta-te. E vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e mora ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Quantos creem nessa palavra? Você crê no sustento de Deus? Você crê na provisão de Deus? Você crê no extraordinário de Deus em tempos de crise? Então, se você crê, desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga isso para Ele. Levanta a sua voz e glorifica. Olha para os céus e aplaude
aplaude a esta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tome o seu assento. É muito interessante a história dessa viúva. E olha, estava Israel e o mundo todo em crise. Não era só em Israel que não chovia, não. Porque essa mulher não está em Israel. Ela não mora em Israel. Ela mora em Sidom. E Sidom é onde a rainha Jezabel nasceu. Olha só a diferença da rainha Jezabel para essa viúva. A rainha Jezabel, ela repudiava Elias, não aceitava Elias de forma alguma, enquanto essa viúva aqui, ela a recebeu o profeta na sua casa com maior humildade, e não só um dia, viu? Porque parece que o Elias bateu na porta da casa dela, e pediu pão, pediu água aquele dia e foi embora. Não, Elias passou a habitar com ela, morou com ela, e nós vemos aqui a palavra de Deus que diz: habita ali, mora ali, e ela morou em um quarto, Elias morou em um quarto à parte na casa dessa mulher, e Deus ainda disse que ela vai te sustentar. Como sustentar alguém com um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, que só dá para um dia? Como sustentar alguém por muitos dias, até o dia em que a chuva vier? É só Deus faz isto. Olha, a palavra viúva quer dizer mulher que perdeu o marido e não se casou novamente. Essa viúva não era de Israel, ela era de Sidom. Para quem não sabe, Sidom é uma região que fica na parte de Tiro, da Fenícia, antiga Cananéia, ali, os cananeus, aquele povo, e que hoje é o atual Líbano, que mudou o nome, né? E a rainha Jezabel é filha de um rei de Sidom, que é um rei chamado Etibaal. Ela é filha desse rei. Então, mulher viúva é uma mulher que depende de alguém para ser sustentada. Se ela casou com um homem bem de vida, que tinha posses, propriedades, então essa mulher vai viver a vida toda feliz, porque o marido morreu, mas deixou muitos bens. Mas também, se essa viúva casar com um homem que não tenha nada, ela vai sofrer, porque ela vai ter que se virar para sobreviver. E nos tempos bíblicos, não com essa viúva aqui que pertencia a Sidom, mas nos tempos bíblicos, não havia pensão vitalício, nem pensão por morte do marido. Hoje, o marido morre e deixa a pensão para a mulher, mas naquele tempo não existia pensão. Então, já dá para perceber a dificuldade que uma viúva tem, por não ter. Hoje é bem mais fácil você ter uma pensão do marido, porque hoje o mundo é moderno, mas naquele tempo não tinha nada disso. Então, o marido falecido não tendo nenhum bem, nenhuma renda, a sua mulher vai sofrer. Portanto, a única forma de uma viúva sobreviver naqueles tempos bíblicos era através de alguma renda ou de algum bem deixado do marido, ou também, por intermédio de parentes. Por exemplo, ela havia casado com
um homem que tem outros irmãos, e esses irmãos tinham o direito de sustentar a viúva de uma forma ou outra, ou o pai da própria viúva poderia sustentar essa mulher. Agora, se ela não tem ninguém, aí ninguém daria conta do sustento dela. Agora, se a viúva também tivesse filho, o filho vai trabalhar para sustentar. O filho vai para a lida, vai para a batalha e sustenta a sua mãe. Ali também é dessa forma. Mas há um conceito bíblico que diz o seguinte, que se o marido dessa mulher falecido, o seu irmão poderia casar com ela. Então, é uma ordem de Deus para não deixar a viúva desamparada, né? Então, vamos supor que esse falecido tem 2, 3 irmãos. Um deles casaria com essa mulher. Mas é a mulher do irmão dele. Não, mas era uma ordem de Deus. Para poder sustentar ela e poder dar linhagem. E uma vez que uma pessoa contrariou isto, ele morreu. É o caso de Onã e Tamar. O marido de Tamar, que era o primogênito de Judá, ele morreu. E ele não tinha linhagem, não tinha deixado filhos. Então Judá, que é o pai, disse para sua nora: ô Tamar, você vai casar com o meu filho Onã, que era irmão de e ele vai adentrar em você, vai te sustentar e vai ter linhagem do meu filho primogênito que morreu, que não chegou a ter filhos com Tamar. E Onã, ele casou com Tamar. Só que Onã fez uma coisa errada. Ele não quis ter filhos com Tamar, porque o filho seria do seu irmão. Seria uma linhagem do seu irmão e não dele. Então Onã, ao invés, de ter relação sexual com a sua esposa ali e introduzir espermatozoide dentro da sua mulher, ele tirava fora. Ele não permitia que isso acontecesse. Olha que coisa. E Deus foi lá, não se agradando disso, matou Onã. Então era permitido o irmão desse falecido casar com essa mulher que não tinha filhos e que ninguém iria sustentá-la. Então era permissão de Deus, era uma ordem de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 25, e o versículo 5 e 6 da NTLH, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, vai dizer exatamente sobre isto. Moisés disse ao povo: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. Só que Onã não quis. Ele até casou com Tamar, mas ele não quis ter filho, porque senão seria do seu irmão. E aí Deus foi lá e matou Onã por causa disso. Ou seja, ele não permitiu que o seu irmão tivesse linhagem, descendência. Então, era uma forma dessa viúva ter filhos e também uma forma de ela ser sustentada. Porque se a viúva não tivesse pai, não tivesse irmão, não tivesse filho, e homens, tá? Eram homens que sustentavam a viúva. Não tivesse, então o irmão do falecido tinha que casar com ela. Era uma ordem de Deus, para que tivesse filhos, né? Então, por conta disso, muitas viúvas sofriam em Israel, porque nem todos aceitavam isto, nem todos queriam casar com a mulher do seu irmão falecido, né? E por esse motivo as viúvas em Israel eram uma classe vulnerável e desfavorecida, sem recursos e proteção social. Então, quem vai sustentar as viúvas? Não tem ninguém que o sustente. Por isso que a palavra de Deus diz para cuidar e honrar
as viúvas naquele tempo. Isso é bíblico. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, na NTLH, diz que a igreja tinha que honrar as viúvas, porque as viúvas não tinham pensão, não tinham ninguém que os sustentasse. Então a igreja tinha que honrá-las, essas viúvas, para cuidar delas. Olha lá, cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Cuide das viúvas. Não tem ninguém. Quem vai sustentar essa viúva? E era uma forma de até profetizar e trazer como testemunha a sua fé, a sua crença, a sua religião. Porque o Tiago diz que a maior religião seria o sustento das viúvas. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 27. Para Deus, o Pai, a religião é pura e verdadeira é esta. Religião pura e verdadeira é esta. Ajudar os órfãos também tinham que serem ajudados, sustentados, porque não tinham pais para cuidá-los das crianças, e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. E as viúvas nas suas aflições, nas suas necessidades. Porque quem iria sustentar? Pela história aqui, essa viúva não é de Israel, ela é de Sidom. Mas pela história você vê que já não é uma viúva rica, correto? Pela história você vê que é uma viúva, essa aqui que eu estou dizendo, que precisava de quê? De sustento. Porque ela só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ela ainda tinha um filho que podia trabalhar e sustentá-la, mas ela não tinha mais ninguém. E de repente, aparece Elias na casa dela. Depois que Elias estava lá no ribeiro de Querite, tomou da fonte do ribeiro, o sol queimou ali, se secou as águas de Querite. E olha que Elias teve o sustento de Deus. Aí Deus manda Elias para essa região. Ele tira Elias de dentro de Israel e leva Elias para Sidom. Porque ele já havia ordenado que uma viúva o sustentasse. Como uma viúva vai sustentar um profeta por longos dias, tanto tempo sem ter nada? Somente um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Como que vai sustentar? De que forma? Para você sustentar alguém, você tem que ter sobrando. Para você poder ajudar alguém, você tem que ter demais. Você não pode nem empatar e nem ter abaixo. Você tem que ter além para poder sustentar alguém e poder ajudar. Porque senão você dá o que você não tem, você fica sem. Então essa mulher, ela não tem nada. E Elias, ele vai para onde? Para essa cidade chamada ali Sidom, mulher de Sarepta. A palavra Sarepta no hebraico quer dizer lugar de fundição. É a antiga cidade fenícia, antigo povo cananeu, que pertencia à região de Sidom, exatamente a terra da rainha Jezabel, onde o seu pai Etibaal era rei de Sidom. Ficava entre o sul de Sidom e Tiro, atual Líbano. E Elias vai para lá. E olha, Elias pôde perceber a mão de Deus em tempos de crise. Elias não passou fome, enquanto Israel estava numa extrema pobreza e uma extrema miséria, sem comida, sem água. Elias foi sustentado pelo Senhor. Quando você está debaixo da ordenança de Deus e debaixo da vontade de Deus, em tempos de crise, você é sustentado. Deus não te deixa faltar absolutamente nada. Ele sempre dá um jeito de sustentá-lo. Elias, em meio à crise, Deus não o desamparou. Deus nunca desamparou os seus, aqueles que confiam em Deus em tempos de crise. O profeta Elias pôde presenciar isso na sua vida, diante de um cenário caótico em Israel, de fome, miséria, por falta de água, uma crise hídrica.
que nada daria certo. Sem água a pessoa não sobrevive. Sem água não tem comida, não tem alimento. Sem água não tem economia. Precisa de água. Até o corpo humano precisa de água. 70% do nosso corpo é de água. Nós precisamos ao tempo todo, todos os dias, beber mais de 2, 3 litros de água. E como beber água? Elias está lá no Ribeiro de Querite. Olha, ali Deus mostrou o sustento. A primeira vez que Deus mostra o sustento para Elias é através do corvo. Deus deu ordem para o corvo não comer da carne que estava levando para Elias. Como é que pode uma ave que é carnívora não comer a carne? Como pode? Porque ela estava debaixo de uma ordenança de quem? De Deus. Deus disse para o corvo: você vai levar lá para Elias, lá em Querite, essa carne, e você não vai comer, é para levar para ele. O corvo levava carne e pão para o profeta Elias, isto todos os dias, pela manhã e pela noite, estava lá o corvo levando o quê? Carne e pão. Coloca um corvo aqui, olha lá, essa é a ave. Ah, mas pegou um pedacinho só. O quê? Essa ave levava era um bifão. Bifão aqui, ó, no biquinho. Imagina essa ave sentindo o cheiro da carne, hein? Nossa. Aí ela pensava: não, mas é de Elias, não é meu. Deus deu ordem para levar para Elias. Aí Elias lá tomando do ribeiro de Querite. A palavra Querite no hebraico quer dizer shavat, que é um significado cortar, colocar no tamanho certo. E esse ribeiro de Querite, ele ficava ao leste do Rio Jordão. Ele nasce nos montes da montanha de Efraim e deságua no Rio Jordão. Então ainda tinha lá um pouquinho de água. E foi justamente ali que Deus levou Elias para ficar tomando daquele ribeiro. Então, enquanto muitas pessoas morrendo de fome, morrendo de sede em Israel, está o profeta Elias sendo sustentado por Deus em tempo de crise. Como é que Elias descobriu que o Querite tinha água? Porque Deus o levou ele lá. E se os outros soubessem, também tinham ido lá tomar daquela água. Ninguém sabia onde tinha água. Todas as fontes que tinham em Israel se secaram. Só que Deus deixou justamente um ribeiro com água não se secar naquele momento, porque aquele ribeiro iria saciar a sede do seu profeta. Até nos pequenos detalhes você vê a mão de Deus. Deus deu ordem: Elias, você vai para o Querite. Em Israel não tem água, mas eu guardei um ribeiro para você. Você vai tomar daquela água. E olha, Elias, eu vou te sustentar. O corvo vai levar para você pão e carne todos os dias. Como é que pode, hein? Deus sustenta os seus. Não fique preocupado com o dia da manhã, porque Deus já providenciou para você o dia da manhã. Deus sustenta os seus. Quem é de Deus não sofre. O mundo pode estar em crise, mas quem é de Deus está debaixo da vontade do nosso Senhor e do sustento e da provisão dEle. Deus sempre proveu para os seus, há muito tempo, antes de Elias. Um exemplo disso, quando Abraão foi levar o seu filho para o sacrifício, não tinha ovelha, não tinha cordeiro, e o Isaac disse: pai, na sua mão tem um fogo, na sua mão tem um cutelo, eu estou com as lenhas nas minhas costas, mas uma coisa que eu não percebi, viu pai, uma coisa que eu ainda não vi, é onde está o cordeiro. Onde está o cordeiro?
Isaac percebeu que não tinha cordeiro. Sabe o que Abraão disse, meu filho? O cordeiro já está provido. Deus já proveu o cordeiro. Por isso que ele se chama Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Deus proveu para Abraão. Deus proveu para Elias. E Deus não vai prover para você? Ah, pastor, mas é tempo de crise. E Deus não só proveu para Abraão. Isaac estava também num tempo de crise, precisando de chuva. Ele tinha semente, mas não chovia. E ele ia para onde? Para o rio Nilo, no Egito. Deus disse: não desça para o Egito, fique na terra que eu te disser, em Gerar, porque eu vou prover para você a água. E diz a palavra que Isaac ficou em Gerar. Ele semeou numa terra de crise, onde não chovia, e Deus fez ele colher até 100 vezes mais. Deus provê em tempos de crise. Abraão viveu isso, Isaac viveu isso, José viveu isso no Egito, e Elias também viveu isto no seu tempo. Elias está comendo pão, Elias está bebendo da água, Elias está comendo carne, através do quê? De um corvo, através de um pássaro. Como é que o pássaro sabe que Elias está naquele ribeiro? Pássaro vem voando. Coloca Elias aí, pegando do corvo. O corvo, 70 centímetros tem ele. Quando ele abre as asas, chega a 1 metro. Olha lá. Olha o corvo olhando Elias. Olha lá. Opa, vem aqui, corvo. Trouxe o pão hoje? Trouxe. Trouxe a carne também? Trouxe ao ribeiro. E ficou ali, comendo por muitos dias. Elias sendo sustentado no tempo de crise, onde a terra toda não chovia. Não era só em Israel, não. Quando Elias deu a ordem que não ia chover, não choveu na face da terra, em nenhuma nação, porque essa mulher está lá do outro lado do Israel, ela é lá de Sidom, e também não choveu lá. A ordem do profeta valeu para o mundo todo, não foi só para Israel, o mundo todo ficou em crise. Enquanto o mundo estava em crise, Elias estava vivendo do bem e do melhor. Quando chega o tempo que o ribeiro vai se secando, por tempo do sol não chove, e a água vai diminuindo, vai virando os terrões, vai se secando, aí Deus dá uma outra provisão para ele. E qual é a provisão que ele dá? Que agora uma viúva o sustente. Como é que pode? Agora é a vez de uma viúva sustentar o profeta Elias. Deus sempre sustentou os seus, sempre. É a vez da viúva. Depois da viúva, sabe quem mais vai sustentar o Elias? Um anjo. Olha, um corvo sustenta Elias, uma viúva sustenta Elias, e um anjo sustenta Elias. Isto mostra que Deus não desampara os seus. Deus nunca vai te desamparar, seja qual for o tempo de crise, de escassez, Deus sempre vai mandar o sustento. Agora Elias, ele vai para onde? Diga, na casa, diga comigo, na casa da viúva de Sarepta. Olha, essa mulher é um exemplo, viu? Porque ela poderia ser igual o coração de Jezabel. Jezabel era dessa terra. Jezabel é nascido em Sidom, onde essa viúva mora. E Jezabel é filha do rei dessa terra. E Tibaal é o rei de Sidom. Olha a diferença, hein? De Jezabel para essa viúva. A Jezabel, o que ela fez com Elias, hein? Ameaçou de morte. Olha, ameaçou de morte, rejeitou as profecias de Elias, não quis saber de Elias, humilhou o profeta. Essa rainha, Jezabel, esposa de Acabe, ela fez tudo isso. Enquanto a viúva fez o quê mesmo? O que a viúva de Sarepta fez? Da terra de Jezabel? Acolheu.
Entra aqui, profeta, você vai morar na minha casa. Eu só tenho um pouquinho aqui, viu? Mas acho que dá para nós 3 aqui, para você, para mim e para o meu filho. Entra na minha casa. A viúva acolheu Elias, alimentou Elias e sustentou o profeta Elias por longos dias. Não foi um dia só, não. Quando se fala sustentar, porque diz a palavra o quê? Que Deus diz à viúva que ela te sustente. Não é só hoje, viu, Elias? Ela vai te sustentar. A palavra sustentar significa manter algo ou alguém em um determinado tempo ou posição. Não é dar só um dia o pão, a água. É manter aquela pessoa com pão, água, comida todos os dias. Como se a pessoa diz: o meu marido que me sustenta. O marido sustenta um dia só? Quanto tempo que a mulher está com ele? Quanto tempo? É meu pai que me sustenta. Quanto tempo o filho não está com o pai? Sustentar não é um dia, leva-se tempo. Enquanto Israel está sofrendo, Deus tira Elias de dentro de Israel e o coloca lá em Sidom, e já prepara tudo para ele. E ele vai chegar na casa desta mulher, e ele vai lá. E ele vai lá porque ele vai ser sustentado por ela. Olha como é que está o mundo, hein? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 2. Olha o que diz a palavra. E foi Elias mostrar-se a Acabe. E a fome era o quê? Mas Elias está passando fome aqui? A fome era extrema em Samaria. A fome era demais. Muito. A fome era demais. Mas Elias não sofreu com fome. Elias não passou um dia sequer sem comer. Um dia sequer. Porque Deus estava fazendo o quê? Sustentando. Deus vai te sustentar todos os dias. Ele nunca vai te desamparar. Ele vai te sustentar o dinheiro do seu aluguel, Ele vai sustentar o dinheiro da sua comida, Ele vai sustentar o dinheiro da sua roupa, Ele vai sustentar o dinheiro da faculdade do seu filho, Ele vai sustentar o dinheiro da parcela do seu carro, da parcela da sua moto, Ele vai sustentar você, não um dia, não um ano, não 10 anos, mas enquanto você viver, Deus te sustentará. Creia! Todos os dias da sua vida, Deus vai prover. Foi isso que ele falou para Josué, capítulo 1, versículo 5. Ele diz para Josué exatamente isto. Ninguém, diga comigo, ninguém. Diga comigo, ninguém. Por que ninguém? Porque ninguém quer sustentar ninguém. A pessoa pode sustentar a pessoa 2 dias, 3 dias, um pouco tempo, mas todos os dias da sua vida não. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Diga comigo, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Quem diz isto, diga: é o Senhor. Todos os dias da sua vida você vai ver a provisão de Deus. Quem crê nisso? Todos os dias, enquanto você viver, você vai ver a provisão de Deus na sua vida. E não só para você, para os seus filhos também. Essa viúva viu a provisão de Deus todos os dias da sua vida, e até para o seu filho, como diz o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 24, o que Davi disse mesmo? Ainda, versículo 25, olha o que diz a palavra: fui moço,
olha, o Davi dizendo isto, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não vai sustentar apenas você, mas os seus, a sua família, toda a sua descendência. Você crê nisso? Quem toma posse disso? Essa viúva, mesmo distante de Israel, ela pôde viver o extraordinário de Deus em tempos de crise. Por que Deus não mandou Elias ali em Israel mesmo, hein? Diante de uma viúva. Por que ele tira Elias de Israel e manda lá para Sidom? Lá para a terra da rainha Jezabel? E lá ele levanta uma viúva para sustentar o profeta. E por que essa viúva viveu o extraordinário de Deus? Por que ela viveu esse extraordinário? Porque ela fez, diga comigo, por quê? Porque ela fez o que ninguém em Israel fez para o profeta Elias. E aí, quer viver o que ninguém viveu? Faça o que ninguém fez. Essa mulher fez o que ninguém em Israel fez para o profeta Elias. Como é que o profeta Elias era tido em Israel? Em Israel, como é que ele era tido por Acabe? Um doido, perturbador, não é assim que Acabe diz? Perturbador de Israel. Como é que você acha que Israel recebia Elias, hein? Com amorzinho? Com respeito? Com atenção? Você acha que alguém abria a porta da sua casa para o profeta Elias entrar, Ai, o profeta Elias, vem na minha casa, Elias. Você acha que alguém em Israel fazia isso, Queriam matar Elias. Não dava ouvidos à voz do profeta Elias. Acabe chamou Elias de perturbador, doido, que fica aí gritando pela rua, levando o povo à desordem. É isso que Acabe está dizendo, o rei de Israel. A Jezabel, eu vou matar esse profeta. Você acha que as pessoas abriam a porta da sua casa para receber Elias? É por isso que Elias foi enviado a Sidom, não foi enviado em Israel. E por inúmeras vezes, Jesus disse o quê? Que o profeta na sua casa não tem honra. O profeta na sua terra não é reconhecido. Não foi isso que Jesus disse? Por que diz a palavra que Jesus não operou nenhum milagre na sua casa? Jesus mesmo disse, o profeta na sua casa não tem honra. Os seus irmãos nem criam em Jesus, você quer saber? Diz a palavra que eles duvidavam do poder de Deus. É por isso que essa mulher foi privilegiada. Deus sustentou ela, enquanto muitas viúvas em Israel morreram de fome. Deus deixou para lá. Mas por quê, pastor? Porque ela fez o que ninguém em Israel fez para o profeta Elias. E o que ela fez? E o que ela fez? Quem quer aprender o que ela fez? Olha, o que ela fez, faça você também. Porque se você fizer o que essa mulher fez, você vai viver o que ela viveu. E sabe o que ela viveu? O extraordinário de Deus em tempos de crise. Quem quer viver o extraordinário de Deus? Então faça como ela fez. Primeira atitude desta mulher. O que ela fez para prosperar em tempos de crise? Diga comigo, generosidade. O que ela foi? Generosa. Ela foi generosa. Realmente. Elias está chegando lá na cidade dela, olha lá o Elias. E ela está fazendo o que ali, pastor? Pegando algumas madeirinhas para fazer um foguinho e assar um bolinho para ela e para o seu filho comer e morrer naquele mesmo dia. Porque no dia seguinte, o que ela diz? Não tem mais nada. Só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, onde ela vai preparar para ela e para o filho dela um bolinho pequeno. Só isso, mais nada. Então essa mulher foi generosa.
E o que é generosidade? É o que falta para muitos, viu? A generosidade é uma questão de caráter. Tem muitas pessoas que não são cristãs e que são generosas. Outras são cristãs e não são generosas. A generosidade é uma virtude, capacidade que uma pessoa possui de sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, como essa mulher fez para o profeta Elias. O que ela fez para o profeta Elias? Elias bate lá na porta dela. Tudo bem, minha senhora? Tudo bem, profeta. A senhora pode me dar uma jarrinha com água, por gentileza? Que eu estou com sede. Humildemente, ela foi lá. Olha, que generosidade, hein? Ela podia pensar, água? Água? Você não sabe não, é que está sem água o mundo todo? E eu vou te dar água. Eu só tenho um pouquinho de água em casa. Mas ela foi com maior generosidade. Ela foi fazer o que o profeta pediu. Quando ela vira as costas, o que o profeta pede também? E me traga na sua mão um bocado de pão. Traga um pãozinho, um bolinho, alguma coisa para eu comer. Aí o que ela diz? Profeta, vive o Senhor teu Deus que eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu vim aqui pegar 2 madeirinhas, que eu vou fazer um foguinho e assar um bolo pequeno, para mim e para o meu filho comer. E no dia seguinte, profeta, nós não teremos mais nada. No dia seguinte nós vamos morrer. A mulher já estava com a sentença dada, porque ela já não tinha mais nada. Essa mulher, ela foi generosa. E o que diz a palavra sobre a generosidade? Vamos ver? Provérbios capítulo 11, versículo 24 e versículo 25. Eu vou ler na tradução NVI, e eu quero que você leia comigo o que acontece com uma pessoa generosa. Olha lá. Há quem dê generosamente e vê o quê? Aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Tem muita gente egoísta, ambiciosa, sabe, que pede e não dá. Retém, por isso que cai na miséria. E aquele que dá, sempre tem mais. Aquele que abençoa, sempre é mais abençoado. Aquele que honra, sempre é mais honrado por Deus. Essa mulher deu um exemplo de generosidade. Isso é ser generosa. E olha o que diz a palavra do Senhor também. Em 2ª carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 3, vamos ler na NVI? Olha lá. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha, o povo era pobre, hein? Mas ofertava com o coração aberto. Essa viúva era o quê? Pobre, mas ela deu para o profeta. Ela sustentou, mesmo não tendo, hein? Mesmo não tendo, ela deu. Não é que ela tinha de sobra, não. Ela não tinha nada, ela colocou tudo na mão do profeta. Olha aqui a igreja de Coríntios, olha lá. A igreja escrevendo aqui na carta de Coríntios, no meio da mais severa tribulação aqui é prova, crise, a grande alegria e a extrema pobreza daquele povo, hein? Deles transbordaram em rica generosidade. Olha como é que era a igreja lá, vivendo uma tribulação, uma crise financeira, um povo pobre, mas eram generosos. Olha lá, pois dou testemunho, Paulo dizendo, eu vi, não é que me falaram não, eu estou dando testemunho do que aconteceu, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ninguém obrigou não, eles foram generosos. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo recolheu ofertas na igreja, uma igreja carente, simples, pobre, num tempo de crise, de pobreza, e o povo ofertou com o coração aberto, deu muito mais do que pediam.
Por isso que Paulo está dizendo, eu testemunhei isso, que aquele povo era o quê? Generoso. A generosidade, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, a generosidade, ela abre portas, a generosidade faz a pessoa ser reconhecida onde ela está. Pensa numa pessoa generosa para você ver, você tem gosto de andar com ela, ela não é uma pessoa avarenta, não tem avareza no seu coração, ela é generosa. Quantos ricos não servem a Deus, mas são generosos, hein? Quantos? E quantos pobres que não são generosos? Porque a pessoa critica o rico, mas o pobre não, mas tem rico que é generoso, viu? Tem rico que ajuda, e tem pobre que não ajuda, porque a pessoa entende que a humildade está no exterior, ou na casa, ou no carro, ou na roupa que veste. A humildade está dentro da pessoa. Tem pessoa que você acha que é humilde, mas pisa no pé para você ver se tem humildade. Agora, pisa no pé de uma pessoa que você vê aparentemente ser muito bem inquisitiva, né? A pessoa que tem bens financeiros, mas a pessoa é humilde. Tem pessoa que você for ver é milionária e anda com a mesma roupa. Tem uma pessoa que você olha e fala, essa pessoa não tem nada, e você que pensa, porque até o modo de vestir é humilde. Até o carro que anda é humilde. E tem pessoa que não é humilde. Tem pessoa que se você colocar 10 mil, 15 mil, 20 mil na mão dela, ela vai comprar um iPhone mesmo não tendo. Mas dá 20 mil na mão de um rico, ele faz virar 100. É raciocínio, inteligência, diferença. Aí você fala, mas não acredito, você está com um iPhone de 17 mil reais na mão. Uma parcela enorme. E olha, a casa precisando isso, a casa precisando aquilo. Para você ver. Porque a pessoa quer expor aquilo que não tem. E muitas vezes a pessoa não é humilde. Não é humilde. A generosidade leva a pessoa à humildade. Essa mulher, ela recebe o profeta na sua casa. Ela dá água para o profeta. Ela sustenta o profeta. E a igreja diz o quê? Que o povo pobre, carente, deu muito mais do que pediam. Porque era o quê? Generoso. E quem não é generoso, retém e acaba caindo o quê? Na desgraça, na pobreza. Quem retém, nada tem. Quem dá, abre a mão, sempre Deus dá muito mais. E Deus quer te dar muito mais. Muito mais. Segunda atitude dessa mulher, além da generosidade, o que essa mulher tinha? Fé. Olha, e as viúvas, elas eram muito generosas, viu? Algumas, nem todas. Porque assim como essa viúva de Sidom sustentou Elias, há uma viúva lá de Sunem, que também sustentou o profeta Eliseu. Lembra dessa história? Que ela construiu um quarto à parte na sua casa. E o que ela colocou lá? Uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, né? Uma cama, e diz, se o profeta vier aqui, ele vai ter o seu lugar à parte. E o profeta Eliseu foi bem recebido na casa dessa mulher. Olha, quem não gostaria de ter um profeta na sua casa? Porque qualquer coisa que houvesse na sua casa, de morte, ou de necessidade, o profeta está aí, ele vai fazer suprir. Era assim. O Elias foi sustentado por uma viúva. O Eliseu foi sustentado por uma viúva. As duas criam nos profetas de Deus. As duas foram generosas. As duas receberam os profetas. E as duas viveram milagres extraordinários. As duas viveram milagres. E milagres que eu vou te dizer, o que elas fizeram não davam conta. E eu vou te falar qual foi. A segunda atitude dessa viúva de Sarepta, que ela teve? Diga comigo, fé. A viúva creu na palavra do profeta Elias, que era verdade o que dizia, mesmo vivendo em tempos confusos. Por que tempos confusos? Porque essa mulher tinha lá no seu país profetas de Baal e profetas de Aserá, porque eram os profetas que Jezabel levou para Israel.
Ela tinha outros costumes, outros deuses. O Deus lá de Sidom era o Deus de Baal. Mas a quem que essa viúva creu? Diga comigo, ela creu no profeta que foi enviado por Deus. Por isso que ela viveu o extraordinário. E o que diz a palavra sobre os profetas? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Leia comigo o que diz, segundo o livro de Crônicas. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, que era o rei de Judá, e disse Josafá: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas, e prosperareis. Duas pessoas você precisa crer. Uma é Deus. Crede nele, estarás seguros em tempo de crise. E a segunda pessoa, o profeta. Se você crê no profeta, você vai prosperar. Foi o que aconteceu com quem? Com essa viúva. Ela creu no que o profeta disse. Vai lá, faz o bolo pequeno, do jeito que você falou. Mas primeiro traga para quem? Para mim. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Enquanto o mundo precisando de farinha, enquanto o mundo precisando de azeite, a viúva tem de sobra. Quem crê nesse milagre? É isso que você vai viver, o milagre de Deus. Então receba muito bem aqueles que Deus te envia, viu? Receba muito bem, creia naqueles que Deus colocou para abençoar a sua vida, porque você vai prosperar. Olha o que diz em Mateus 10, 41. Vamos ver? Olha o que diz a palavra do Senhor sobre os profetas. É bíblico o que eu estou dizendo. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, diga comigo, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Vem cá, essa viúva recebeu Elias na posição de profeta? Sim ou não? Por isso que ela viveu o quê? O extraordinário. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão. O que é galardão? Recompensa. Qual foi a recompensa dessa mulher? Comer por muitos dias. Não lhe faltou absolutamente nada. Eu sou um profeta na sua vida. Eu posso não ser chamado profeta, mas eu sou o pastor, o boca de Deus para você. E o que diz a palavra sobre o pastor? Hebreus capítulo 13, versículo 7, o que diz sobre os homens de Deus? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram o quê? A palavra de Deus. O Elias falou a palavra de Deus para essa mulher, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu sou um profeta de Deus para você. Creia naquilo que eu estou dizendo, e você vai viver o que essa viúva viveu, o extraordinário de Deus em tempos de crise. Pode aplaudir ao Senhor. E terceira e última atitude dessa mulher, diga comigo, obediência. Será que ela obedeceu? Ei, Elias não está lá para tomar o que a mulher tem, não. Elias não foi enviado por Deus para tomar a única coisa que ela tem. Diz a palavra que Deus já havia ordenado essa mulher sustentar. Deus disse: eu ordenei, viu, Elias, que essa viúva te sustente. Já pensou se ela não obedecesse a Deus, hein? Que dá nada de água para esse profeta? Que dá nada de pão, bolo para ele? Ele estaria desobedecendo quem? Primeiro a Deus. Porque quem ordenou não foi o profeta, quem ordenou foi Deus. E o segundo, estaria desobedecendo também a palavra que o profeta disse. Então, a viúva obedeceu em primeiro lugar a quem?
A Deus. Foi Deus que ordenou. E segundo o profeta Elias, antes do profeta ter ido à sua casa, Deus já tinha ordenado ela sustentar o profeta Elias. Deus já tinha dado essa ordem. Quando Elias ordena ela fazer tudo o que disse sobre o bolo pequeno, fazer para ela, para o filho dela, mas primeiro o que Elias disse? Trazei primeiro para mim. Primeiro para mim. Então a viúva vive o milagre da multiplicação da farinha na panela e do azeite da botija. E sabe mais um milagre que ela vive? Eu não contei para você. O filho dela morreu. O filho dela morreu, esse filho que comeu junto com ela morreu. E sabe quem estava lá no quarto, na parte de cima, morando lá? O profeta Elias. E a quem que ela foi chamar? O profeta Elias. Ela chamou o profeta Elias e disse: ó homem de Deus, o meu filho morreu, faça alguma coisa. O Elias pegou essa criança, deitou sobre ela e por 3 vezes clamou ao Senhor, e diz a palavra que a criança ressuscitou. Já pensou se o profeta não fosse bem recebido? Já pensou se o profeta não tivesse na casa dela? Teria morte na sua casa, mas o profeta estava lá para fazer aquilo que Deus havia ordenado. Olha, a obediência dessa mulher em colocar em primeiro lugar o reino de Deus, trouxe para ela milagres. Qual é o primeiro reino que você vai colocar? O seu reino ou o reino de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33, o que diz a palavra, hein? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a mulher faz o bolo, leva para Elias, quem que ela colocou em primeiro lugar? A vida dela? O filho dela? As coisas dela? Ou colocou o reino de Deus em primeiro lugar? Porque Elias representava quem? A Deus. Elias estava lá por causa de quem? Quem que mandou Elias ir lá? E vai desobedecer o que Deus falou? Não, ela colocou em primeiro lugar o reino de Deus, ela levou para o profeta, por isso que ela viveu a multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite, e ainda viveu a ressurreição do seu filho. Olha o que Deus faz, e o que diz a palavra em Isaías capítulo 1, versículo 19, eu vou ler na NTLH, olha o que diz a palavra do Senhor: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produzir. Quem vai ser humilde aqui? Quem vai ser generoso para com o Senhor? Quem vai obedecer a palavra de Deus? Então não vai te faltar farinha na panela, não vai te faltar azeite na botija, porque você vai viver muito bem em tempos de crise. E para encerrarmos, olha o que diz a palavra, hein? De muitas viúvas que tinham em Israel e que precisavam de ajuda, apenas essa mulher foi socorrida por Deus. Apenas ela, mas nenhuma viúva aconteceu o que aconteceu na vida dela. Por quê, pastor? Porque ela fez, diga comigo, porque ela fez o que ninguém em Israel fez para o profeta Elias. Então, se você fizer o que ninguém fez para Deus, você vai viver o que ninguém jamais viveu. Lucas capítulo 4, versículo 25 e versículo 26, se coloquem de pé e toma posse desta palavra. Muda para RC, olha o que diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo que muitas, diga comigo, muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve, ou em toda a terra, em todo o mundo, inclusive na
terra desta mulher em Sidom, dessa viúva, houve uma grande fome. Mas olha o versículo seguinte: e nenhuma delas, nenhuma viúva viveu o que essa mulher viveu, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Por que que Deus deixou outras morrerem, e só essa viveu o milagre? Só essa viveu a multiplicação. Por quê? Diga comigo, por quê? Porque ela fez o que ninguém em Israel fez para o profeta Elias. E o que ela fez? Diga, ela foi generosa. Diga, ela creu no profeta. E terceiro, ela foi obediente a Deus. Se você fizer o que esta mulher fez, você vai viver o que ninguém jamais viveu na sua vida. Pode aplaudir ao Senhor.